a situação que o senhor encontrou dentro do local do incêndio, capitão? Agora, no momento, o Corpo de Bombeiros já extinguiu as chamas, o local já está em segurança, apenas, é claro, a caloria. E devido ao Corpo de Bombeiros ter feito um trabalho bem rápido, mas devido ao acesso, que é bem difícil, sendo o terceiro subsolo, tem um pouquinho mais de dificuldade técnica para eles fazerem esse combate a incêndio. Mas fizeram com total técnica, está tudo certo, e agora, de momento, já está em segurança. E qual que foi a situação que o senhor encontrou lá no local, que os bombeiros encontraram lá no local? O senhor veio pela Defesa Civil. Pelos informes iniciais, mas isso é interessante até ver direto com o Corpo de Bombeiros, que eles são responsáveis por esse combate a incêndio. De acordo com informações, eles chegaram, tinha bastante fumaça lá no subsolo devido a esse incêndio que se iniciou nos geradores, mas depois de bastante combate, agora já está com melhor acesso. E qual a situação dos pacientes agora? Os pacientes, de acordo com a equipe aqui, até do próprio ICESP, alguns que estavam mais preocupantes lá na UTI, eles já retornaram na UTI e alguns outros foram transferidos para o HC. Tem que ser feito o desligamento da energia para ser feito o combate ao incêndio. Já de antemão, a equipe do ICESP começou a fazer a transferência, já se precavendo caso faltasse por muito tempo energia. Foi iniciada essa transferência desses pacientes aqui para o HC, mas nesse momento já voltou a energia, então alguns pacientes acabaram já sendo transferidos para o HC, outros acabaram retornando para a própria UTI aqui do ICESP. E essa foi a informação que passaram dos pacientes. Como foi o início do incêndio? A única informação que eu tenho do início, de acordo com o Corpo de Bombeiro, é que se iniciou nos geradores que alimentam aqui de energia, no terceiro subsolo. De início, essa informação que eu tenho, que pode ser verificado com o Corpo de Bombeiros que fez o combate ao incêndio. O trabalho da Defesa Civil aqui, como foi? Não. Nós viemos aqui para auxiliar nesse gerenciamento de crise, principalmente ajudar no restabelecimento da energia, caso fosse necessário, o que aconteceu de maneira adequada aí para não colocar os pacientes em risco. É possível identificar para o início desse incêndio? Então, o incêndio ele ocorreu a partir de um problema no gerador. Houve uma queda de energia da rede normal, e quando isso ocorre, o gerador entra em funcionamento. E iniciou-se um incêndio nesse gerador, consequentemente interrompendo a energia na edificação. Com isso, principalmente os andares que funcionam a UTI, eles acabaram se tornando uma área de risco, tendo em vista que os equipamentos da UTI eles têm uma margem de 40 minutos mais ou menos, porque eles funcionam sem receber energia elétrica. Então essa foi uma preocupação muito grande desde o início da operação. Nós dividimos em duas frentes, onde uma frente fez a extinção do incêndio, que era num local confinado, no subsolo, um local de difícil acesso, com muita fumaça. Essa extinção a gente conseguiu fazer, agora está na fase de rescaldo. Tivemos algumas pessoas que acabaram sendo contaminadas pela fumaça, que acabaram inalando fumaça, alguns bombeiros civis. Tivemos um bombeiro nosso que também teve um problema durante o atendimento, está sendo atendido, está bem, está seguro, já está se recuperando. E nós tínhamos a questão da UTI com 21 vítimas entubadas, que após aí, um período de 40 minutos, eventualmente poderiam estar em risco de morte. Então foi feito o transporte de parte dessas vítimas, nós conseguimos transportar, principalmente com o apoio dos funcionários do hospital, dos médicos, enfermeiros que estavam... Para onde os senhores transportaram? Eles foram transportados para o Lincor. E aí, saíram do ICESP para o Lincor? Isso, a gente utilizou exatamente essa passarela, esse transporte ligando os hospitais. E 8 dessas vítimas chegaram a ser transportadas efetivamente com um trabalho conjunto aí do bombeiro com as equipes do próprio hospital. A fumaça chegou a atingir o prédio de alguns dos dois hospitais, ICESP e Lincor? Sim, a fumaça atingiu alguns andares, mas uma quantidade tolerável, onde as pessoas conseguiram ser evacuadas e ficarem em uma condição de segurança. No nono e 10º andar, que são os andares onde efetivamente nós temos a UTI, não chegou, obviamente, nesses andares, mas o problema era a ausência de energia. Então, desses 21 pacientes, como eu disse, 8 foram transportados e o restante, a energia foi restabelecida ao longo do tempo, porque durante todo esse período houve um trabalho para restabelecer a energia. E quando voltou a energia no prédio, nós interrompemos esse transporte e a situação se normalizou, como está agora. Agora a situação está normalizada, nós conversamos com as equipes da Enel
para que tenha uma duplicidade aí de fornecimento de energia agora, até que o gerador que teve problema seja substituído. Agora a situação está supondo. O fogo já acabou. Nesse momento só rescaldo. Sim, o fogo já acabou, existe muito pouca fumaça, na verdade é uma fase de rescaldo. Qual foi o momento mais ignição nesse crítico? momento? Sem risco de ignição. Qual foi o momento mais crítico para vocês? Porque quando a gente fala de incêndio num complexo hospitalar como esse, é algo mais desafiador. Então, o momento mais crítico é quando você tem realmente a fumaça tomando conta dos pavimentos e esse risco, né, do desligamento de equipamentos. Se a gente não atuasse, se as pessoas que estão aqui não atuassem rapidamente, em 40 minutos, nós teríamos 21 pessoas que estão ligadas nos aparelhos que não teriam mais esse auxílio. Então, a gente teria uma condição de risco extremo. Então, a gente correu contra o tempo, né, principalmente as equipes do hospital, que de imediato iniciaram esse processo. Houve uma participação de muita gente nesse transporte, né, e o bombeiro combatendo o incêndio, fazendo a extinção para diminuir o risco com relação à fumaça, com relação à propagação do incêndio em si. A partir de agora, qual que é o trabalho dos bombeiros?